Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal. E é o primeiro clube cacheral do estado do Rio Grande do Sul, que já teve até um cassino no porão. Por aqui a gente segue acompanhando o Dia do Patrimônio em Pelotas. E se tu quiser vir com a gente, já sabe, né? É só te inscrever no canal, deixar o like no vídeo e bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o segundo dia de visitações do Dia do Patrimônio aqui em Pelotas. Essa aqui é a Praça Coronel Pedro Osório e resolveu despencar chuva aqui em Pelotas, pra variar. Então não vou nem enrolar, o nosso destino de hoje tá ali na frente. Bora conhecer o Clube Cacheral? Esse é o hall de entrada do Clube Cacheral, um dos clubes mais tradicionais de Pelotas. A ideia da fundação do clube surgiu na noite de 6 de outubro de 1879. Foi quando alguns cacheiros se reuniram por sugestão desse senhor aqui, o senhor Manuel Morales. E essa reunião aconteceu porque eles queriam que os patrões deles fechassem o comércio no domingo e nos dias santos. Isso a partir das 15 horas, tá? Não era nem o feriado completo. Só que, olha, demandou muito esforço. E o pessoal se animou a vir pro Dia do Patrimônio mesmo com chuva, hein? Mas também olha esse salão. E aqui na entrada tem umas lembrancinhas do Dia do Patrimônio. Tem os adesivos que eu já tinha mostrado pra vocês lá no primeiro episódio dessa série, mas tem também uns cartões postais super bonitos. Só que além de ser bonitos, eles têm uma surpresa, olha isso. O segredo tá aqui nesse QR Code. Quando tu aponta o celular aqui, tu consegue ver essas doceiras trabalhando. E o clube realmente se preparou para receber as pessoas hoje no Dia do Patrimônio. As mesas estão cheias de documentos e coisas relacionadas com a história do clube. Olha essa publicação aqui, gente. Pelotas, 15 de novembro de 1905. Mas falando em história, vamos retomar a história do clube. Você se lembra que a gente estava falando sobre como foi difícil para os cacheiros conseguirem uma resposta positiva? Só lá em 8 de dezembro do mesmo ano é que esses trabalhadores conseguiram ter o pedido aceito. Aí no Natal, no dia 25 de dezembro, com a presença de 97 cacheiros, foi criado o clube. Só que primeiro ele se chamou Clube União e Progresso. O nome que ele tem hoje, que é Cacheral, só foi adotado em 10 de janeiro de 1880. Olha a riqueza de detalhes dessas colunas. E essa moça aqui, quem já nos acompanha aqui no canal já conhece. É a Yolanda Pereira, primeira Miss Universo brasileira. E por que tem uma foto dela aqui? Porque ela fazia parte do Clube Cacheral. Assim como todas as meninas que estão aí em cima, ó. Todas elas foram formalmente apresentadas à sociedade através desse clube. E eu tava vendo aqui essas pétalas de rosa e me lembrando do episódio anterior, quando o nosso guia João tava nos contando sobre um monumento que foi erguido na Praça Coronel Pedro Osório, em homenagem a Yolanda Pereira. Ele foi construído pelo clube e era enfeitado por um roseral. Exatamente por essa comparação, por ela ser tão linda quanto uma rosa. Aliás, se tu quiser ver esses episódios anteriores que eu tô falando, é só ir na playlist que tá aqui em cima no card. Ó, foi apresentada pelo Clube Cacheral de Pelotas para concorrer a vários concursos de beleza. E em setembro de 1930 ela foi eleita a primeira brasileira Miss Universo. Ela faleceu aos 90 anos lá em 2001. Algumas faixas que pertenceram a ela estão lá no museu que fica no subsolo da Biblioteca Pública. E a gente já visitou também. Vou deixar esse episódio linkado aqui em cima no card. Essa aqui foi a inauguração do monumento em homenagem a ela ali na praça. Isso em 1931. E nessa inauguração aqui, eles aproveitaram para enterrar uma cápsula do tempo, que foi desenterrada agora em 2019. Olha só, gente, aqui tem a coroa e o cetro da Miss. Sabe o que me lembrou isso que tem aqui em cima do cetro? O pomo de ouro. Lógico que não é dourado, né? Mas o formato lembra bastante. Cadê os fãs de Harry Potter aqui do canal? Olha a Miss desfilando em carro aberto, que legal. E essa sombrinha que ela tá segurando parece ser aquelas bem orientais, né? Outro desfile em carro aberto, só que esse aqui parece ser num estádio. Será que é Maracanã? Ó, provavelmente é. Desfile em carro aberto no Rio de Janeiro em 1930. Eu tô encantada no chapéu dela. Gente, olha isso, ela recebeu um radiograma de Getúlio Vargas. A ver sua distinta representante alcançado o título Miss Universo, tenho o prazer em enviar-lhe efusivas felicitações pela merecida distinção.
E aqui tem uma boa parte da história da Miss contada através de recortes de jornal. Essa revista do Globo aqui foi um periódico que era publicado quinzenalmente pela Livraria do Globo de Porto Alegre entre 1929 e 1967. E a senhorita Yolanda Pereira foi capa de uma das edições do ano 1 dessa revista. Ou essa aqui é a pesquisa que embasou a retirada da cápsula do tempo lá do monumento da Yolanda. E essa é a reportagem do Diário Popular sobre a morte da Yolanda Pereira, que aconteceu lá em 2001 no Rio de Janeiro. Mas a gente também precisa comentar que existe uma pequena polêmica envolvendo o título de Miss Universo da Yolanda. Bom, acontece, pessoal, que segundo as minhas fontes, o título dela não é reconhecido oficialmente pela Miss Universe Organization e também não tem uma ligação direta com ele. A história desse título vem lá da década de 20, quando existia lá nos Estados Unidos um concurso que dava o título de Miss Universo para a vencedora. Só que no ano de 1929, uma brasileira chamada Olga Bergamini participou da edição desse concurso e não foi classificada. E aí os brasileiros ficaram revoltados mesmo com essa situação. Tanto que eles resolveram criar uma edição do concurso brasileira aqui no ano de 1930. E ela aconteceu paralelamente com a edição dos Estados Unidos. E a edição que a Yolanda Pereira ganhou foi essa que aconteceu aqui no Brasil. Só que aqui também concorreram moças de diversos lugares do mundo. Inclusive a favorita era de Portugal. Então fica aí a história, mas a Yolanda sempre vai ser a nossa Miss Universo. Até o Papa reconhece ela, tá vendo? E aqui foi a comemoração das bodas de ouro do casamento dela. Aí, antes de ter uma sede própria, o clube ocupou alguns imóveis alugados. Essa sede aqui foi construída no mesmo lugar onde já tinha funcionado o clube comercial. Lá em 1896, foi adquirido por 60 contos de réis um imóvel no entorno da então Praça da República, na esquina da Rua General Vitorino, que hoje é conhecida como Padre Anchieta. E já em 1897, se deu a instalação provisória do clube, num edifício antigo que tinha aqui. Aí, no dia 28 de janeiro de 1903, depois que foi feita a arrecadação de donativos, foram finalmente iniciadas as obras desse prédio aqui. Inclusive, no dia 3 de abril já teve festa, viu? Foi a festa de lançamento da pedra fundamental. O projeto desse prédio é datado de 1902 e é de autoria do arquiteto pelotense Caetano Casareto. Ele é considerado um marco da arquitetura eclética pelotense. E o edifício foi oficialmente ocupado em 11 de dezembro de 1905, quando ele ainda estava em fase de conclusão. Aí, no projeto original, a fachada do clube tinha 2 torres, e elas chegaram a ser construídas, só que depois elas foram demolidas. Eu não consegui descobrir nem quando e nem porquê. Se alguém aí souber dessa história, já aproveita e deixa pra gente nos comentários. E por aqui passaram várias pessoas importantes, viu, pessoal? Algumas delas, inclusive, ficaram registradas no livro de visitas. Pessoal, me corrijam se eu estiver errada, mas eu li que a Yolanda Pereira chegou a morar aqui um tempo. E que, inclusive, a mobília dela ainda tá guardada aqui, mas num espaço reservado. Então, também passou por aqui a Princesa Isabel. Ela se hospedou no grande hotel que fica do outro lado da praça, mas aproveitava o clube para fazer as reuniões sociais. Também passou por aqui João de Sá Camela Lampreia, que era ministro de Portugal, o Dr. Cassiano do Nascimento, que era deputado federal, o Dr. Afonso Pena, que foi presidente da República, Dr. Borges de Medeiros, que era presidente do estado, porque na época não tinha o cargo de governador. Também passou por aqui o Dr. J.L. Rowan, que foi ministro norte-americano, além de outros políticos importantes do Chile e de Portugal. Aqui a gente tá bem de frente para a Praça Coronel Pedro Osório. E essa rua que passa na lateral aqui é a Padre Anchieta.
E segue chovendo em Pelotas, pra variar, né? Olha isso. Mas nem a chuva tá barrando o Dia do Patrimônio. Aliás, se tu quiser conhecer todas as visitações que a gente tem feito aqui por causa do Dia do Patrimônio, é só ir nessa playlist que tá aparecendo aqui em cima na tua tela. Vale super a pena, tem muita coisa legal ali. Para vocês terem uma ideia, a nossa última visitação foi no Teatro 7 de Abril, que é o teatro mais antigo do Rio Grande do Sul e tá fechado há 14 anos. Só que a gente conseguiu entrar para visitar. Olha essa placa aqui que foi uma homenagem na época da Segunda Guerra. Homenagem da classe operária aos que combateram o nazifascismo, 7 de setembro de 1946. Olha, esse aqui é o salão principal do clube. Então, se aqui aconteciam as festas, provavelmente as pessoas poderiam usar aquela parte de cima ali para ficar observando, tipo um camarote mesmo. Mas não sei como é que eu acesso ali para cima. Ai, pessoal, se vocês começarem a botar som aqui agora, provavelmente eu vou ser obrigada a colocar uma música por cima, porque estamos no YouTube e música tem direito autoral. Mas vamos ver, talvez seja só uma passagem de som. Olha essa moeda de 20 mil réis aqui. Na verdade, eu acho que era uma ficha do clube, porque na parte de trás tem o símbolo do Cacheral. E esse aqui é o motivo de ter aquelas fichas. Essa aqui é uma roleta utilizada até a década de 1910 no cassino instalado no Clube Cacheral. Ele foi transferido para o Cassino Balneário da Urca, Rio de Janeiro. Eu li que tinha mais duas roletas. Uma tá lá no Rio de Janeiro e a outra aqui na Charqueada São João. E eu li também que esse cassino aqui do clube funcionava no porão. E quem acha que esse é o único clube cacheral do Rio Grande do Sul tá muito enganado, mas esse aqui é o primeiro. Tudo começou com o Clube Cacheral de Pelotas. Como eu falei pra vocês antes, esse nome dele, Cacheral, vem da origem do clube, que eram os cacheiros. E esses clubes cacherais surgiram no cenário social do Rio Grande do Sul nos anos 80 do século XIX. Entre 1879 e 1890, foram fundados 12 desses clubes aqui no estado. Além de Pelotas, estão de Porto Alegre, Bagé, Livramento, Jaguarão, Santa Maria, Alegrete, São Gabriel, Rio Grande, Cachoeira, Uruguaiana e São Cepé. Enquanto o Clube Cacheral aqui de Pelotas foi fundado em 1879, o de Porto Alegre só foi fundado 3 anos depois, em 1882. É aí que a gente começa a ter um pequeno vislumbre da importância cultural de Pelotas no século XIX. Como a gente viu no episódio anterior, Pelotas teve o primeiro teatro do estado. E agora a gente está descobrindo que esse aqui é o primeiro clube cacheral também. Ou seja, Pelotas era uma capital cultural muito importante naquela época. Pena que de lá pra cá o jogo virou bastante. E como se não bastasse o prédio ser super bonito, o mobiliário é de época também. E olha que a gente acabou de encontrar a sala do presidente. Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2022. Senhor Presidente, a Academia Brasileira de Letras apoia o projeto de criação da Casa de Cultura da cidade de Pelotas. No dia 24 de abril de 2023, houve uma cerimônia aqui no clube para a fundação da Casa de Cultura de Pelotas. O clube segue tendo as funções sociais normais, mas agora tem uma função cultural muito mais importante. E até por isso que eles estão disponibilizando as instalações e o acervo para o Dia do Patrimônio. Olha quem a gente encontrou aqui, o senhor Rosauro Zambrano. Ele foi o fundador do Teatro Guarani. Você se lembra da história sobre a fundação do Teatro Guarani, que o nosso guia João contou pra gente? Tá aqui no episódio sobre a Prefeitura de Pelotas. Vai ficar linkadinho na tua tela.
Aqui tem mais uma Miss, Isilda Lisboa, Miss Rio Grande do Sul. Quem nunca ouviu falar do Mário Osório Magalhães, né? Famoso escritor. Mas eu não me lembro de ter visto uma foto dele. E esse aqui é o José Álvares de Souza Soares, do Parque Souza Soares. Então era um parque urbano que tinha aqui em Pelotas, mas não existe mais. Bem lá em cima a gente tem dois escritores super conhecidos. Na direita tá o João Simões Lopes Neto, que é o mesmo que tá sentadinho lá na Praça Coronel Pedro Osório. Tem uma escultura de bronze dele lá. Se quiser conhecer, vai no episódio que tá aqui em cima linkado. E na esquerda tá o Francisco Lobo da Costa. A rua onde fica o Teatro Guarani leva o nome dele. E falando na Praça Coronel Pedro Osório, esse aqui é o Coronel Pedro Osório, que foi um ilustre charqueador e arrozeiro. E hoje a gente tá conhecendo também o Antônio Caringi, o famoso escultor. Se tu assistiu o episódio sobre a Praça Coronel Pedro Osório, tu sabe que tem bastante coisa dele lá. Ali à esquerda tá o Manuel Morales, que foi o fundador aqui do clube, que a gente já tinha conhecido lá na recepção, né? Mais uma curiosidade sobre o Cacheral. Aqui desse clube nasceram o Esporte Clube Pelotas, o Clube Brilhante também teve origem aqui, além da União Gaúcha Simões Lopes Neto e a Academia Pelotense de Letras. E até 2008, aqui no clube tinha uma biblioteca. Ela tinha obras bem raras, só que ela teve que ser desmontada. E o acervo foi para a Biblioteca Pública Pelotense, que a gente já conheceu, e o vídeo já tá passando aqui em cima na tua tela. Só tem um livro que não foi doado pelo clube. Ele é uma das 300 cópias de uma edição especial de Os Lusíadas, que é datada de 300 anos depois da morte de Luiz Camões. E olha todo esse arquivo de Diário da Manhã. Quantos anos de jornal. Gente, encontramos mais uma obra de Leopoldo Gotuso. Essa aqui tá datada de 1931. Se tu quer conhecer um pouco sobre a vida e sobre as obras desse artista, a gente tem aqui no canal um episódio só sobre o Museu de Arte Leopoldo Gotuso. Dá uma conferida lá, vou deixar ele aqui em cima no card. Esse aqui também é dele, foi feito lá no Rio de Janeiro em 63. Esse rosto aqui não é estranho pra gente, né? A gente já tinha visto até um autorretrato dele lá no episódio do museu. E esse salão aqui do clube é novidade pra mim. Eu nunca tinha vindo aqui. Mas, hein, olha a pose do Coronel Pedro Osório. Também olha o currículo. Charqueador, empreendedor, pecuarista, considerado o rei do arroz. Engraçado o Francisco Lobo da Costa e o Coronel Pedro Osório estarem aqui juntos, porque a Rua Lobo da Costa é uma das ruas que delimitam a Praça Coronel Pedro Osório. Aqui tem um pouco da história do Teatro Guarani. Pena que nesse ano ele não está fazendo parte do Dia do Patrimônio. Olha o luxo dos camarins. E esse aqui é o Lobo da Costa de novo. E olha só que legal, aqui tem algumas fotos do extinto Parque Souza Soares. Era grande, olha! Se localizava numa região periférica da cidade, na direção oeste, no bairro hoje denominado Fragata. Ele foi inaugurado em 1883 pelo Conde de Souza Soares em Pelotas. Ele incluía moradias, uma escola primária, uma fábrica e um laboratório homeopático, além de uma estufa, restaurante e pensão para os empregados. O parque serviu como um centro de lazer e diversão para a comunidade, facilitado pela extensão da linha de bondes, até o seu acesso. A escola do parque foi visitada pela princesa Isabel e seu filho Dom Pedro. Nem era um parque, era basicamente um bairro. Tinha moradias, serviços, lazer, tudo aqui. Olha as pessoas aproveitando a sombra no parque, levando um gramofone para ouvir música. Gente, isso aqui deveria ser o luxo do luxo na época. Vista interna da Granja Pelotas. Olha as casas no interior do parque. Será que essas casas bonitas não existem mais também? Não faço ideia. Olha os bondinhos de 2 andares no parque. Olhando essa cena, tu não consegue dizer se é o parque aqui em Pelotas ou se é o Hyde Park de Londres. Que fim será que teve tudo isso, né? Como é que a gente pôde perder uma área tão legal para lazer aqui em Pelotas? E os Souza Soares são uma família de origem portuguesa, que provavelmente moraram numa casa na rua 15 de novembro. Ó, curiosidade sobre o parque.
Ele foi fundado em 2 de fevereiro de 1883 e também ficou conhecido como Parque Pelotense. Se localizava na região onde atualmente se encontra a Escola Estadual Osmar da Rocha Grafulha. Ele serviu de espaço para a confecção de produtos farmacêuticos da Sociedade Medicinal Souza Soares Limitada, fundada em Pelotas no ano de 1874. Se transformou em agradável ponto de atração turística, de lazer e entretenimento, com escola, capela, carpintaria, restaurante, lagos, cascatas, bosques, uma linha férrea. Vocês também queriam ter conhecido esse parque, porque eu queria muito. O José Álvares de Souza Soares era um visconde, abolicionista convicto. Liberou seus escravos numa cerimônia pública garantindo-lhes o seu futuro. Ele nasceu em 1846 em Portugal. Luciana Lealdina de Araújo. Ela foi uma escrava que encontrou força na religião e dedicou sua vida ao trabalho social após a abolição da escravatura em 88. Olha só, ela foi fundadora do Instituto São Benedito. Pra quem é de fora da cidade e tá assistindo esse vídeo, esse aqui é o Brasão de Pelotas, porque ela é conhecida como a Princesa do Sul. E essa moça aqui foi uma soprano pelotense que se destacou internacionalmente, de Pelotas para o mundo, olha que legal. Ela nasceu em 31 de janeiro de 1890 e ela foi o primeiro soprano brasileiro com projeção internacional. O pai dela descendia da nobreza espanhola e era considerado um dos homens mais ricos da época. Ela se apresentou no Rio de Janeiro, Buenos Aires, Itália. Diz que ela foi aceita no chamado Olimpo da Ópera. E eu sigo encantada nessa mobília de época aqui. Mas enquanto a gente pega o rumo da saída aqui, eu vou aproveitar para me despedir de vocês. Porque o nosso passeio pelo Clube Cacheral hoje tá quase acabando. Foi muito legal, foi. Queria mais? Queria. Mas o Dia do Patrimônio segue. E a gente tem que ir pro próximo lugar, né? Onde será que a gente vai estar semana que vem? A gente se vê caminhando por aí. Tchau, tchau. Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Não, pera aí. Hoje é outro dia, mas segue o mesmo vídeo. Pessoal, eu voltei aqui só pra mostrar pra vocês um pouco a área externa do clube, porque aquele dia tava chovendo muito mesmo e não tinha como fazer imagens. Olha, aqui a gente tá na rua Padre Anchieta. Aquela ali é a parte coberta que dá pra antessala da diretoria. Mas eu fiz questão de voltar porque eu queria mostrar pra vocês os detalhes dessa arquitetura. Olha que linda aquela harpa. E embaixo tem o ano da construção, 1904. E tá vendo aquele detalhe em azul ali? São 2 Cs de Clube Cacheral. E agora sim, eu vou me despedir mesmo, tá? Tchau, tchau. A gente se vê semana que vem.